Boa tarde a todas, a todos e todes. É uma alegria imensa estar mais uma vez com esse projeto, o projeto Confrontarte. É um projeto de parceria entre 3 instituições brasileiras, a UFRJ, com o projeto Empoderales, com a professora Lília Bauman, o projeto GPIC, com a professora Daniele Aires Pinto, da UFSC, e o projeto Cinema e Diversidade em Gênero da UFG Regional Goiás. Então, agradeço muito a presença de todos e todas que estão com a gente, e agradeço também a Ana Miriam, que aceitou o nosso convite e que trará para nós a palestra Ancestralidade, Mulheres Negras e Acesso a Direitos. Ana Miriam, muitíssimo obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que nós teremos uma tarde muito enriquecedora e, desculpa, gente, a Ana Miriam, a Lília vai fazer as apresentações devidas, e eu só deixo aqui o meu muito obrigada, e quero dizer que hoje nós não estamos com a professora Daniele, porque ela está em aula, e a professora Daniele ela é muito voltada para as tecnologias e tem um domínio muito incrível das tecnologias, e substituí-la realmente é muito preocupante. Então, a gente espera que tudo dê certo. Temos agradecimentos à Jéssica, que está aqui nos ajudando também. Muito obrigada, Jéssica. Então, agora eu passo a minha colega, Lilian, por favor. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos que nos acompanham mais nesse encontro do Confrontarte. É sempre um prazer estar aqui com Silvana, hoje sem a Dani, mas também muito bem representada pela Jéssica, que está aqui nos assessorando nessa parte técnica, com a Ana Miriam. Então, estou muito feliz de a gente poder estar mais nesse encontro. Vou fazer aqui a apresentação da Ana Miriam. A Ana Miriam é aluna do programa de pós-graduação em Direito da UFRJ, ela está fazendo doutorado, e tem um trabalho ótimo, excelente, com a questão da ancestralidade, dos direitos relacionados à mulher negra, e tem feito um trabalho sobre feminicídio, é uma dificuldade com essa palavra, é uma coisa. E tem sido muito bom acompanhar o trabalho dela também na parte artística e tudo que ela faz. Volta e meia a gente vai lá e aplaude de pé, com aquele bonequinho de pé, as apresentações da Ana. Então tem sido assim, um momento muito agradável para nós acompanhar o Confrontarte e ver o quanto ele tem conseguido se movimentar no meio dessas artes, né? E sempre trazendo temas do direito atuais, temas que precisam mesmo ser postos para debate, e que, às vezes, de tão pesado que são, a melhor maneira de trazê-los, né, é até pela arte, porque, além de permitir a gente olhar por um outro horizonte, olhar por uma outra imagem, aquela perspectiva diferenciada que a arte nos proporciona sobre certos assuntos. Então, para nós será uma honra hoje poder ouvir a Ana Miriam. Agradeço imenso ela foi convidada assim, meio de última hora, mas ainda assim topou o desafio. Isso para mim é prova mesmo dessas mulheres de fibra, sabe? Que não. Acho que o som da professora talvez caiu, né? Eu acho que a Lília são. É isso. Então, vamos dar continuidade, Ana. Depois eu acho que a Lília continua a falar, a apresentar você. Então, eu vou aproveitar só para lembrar as pessoas que estão com a gente no chat que elas podem fazer perguntas que depois a gente passa para você. E aí eu já te passo a palavra e você já começa a sua exposição. Tá bom? Muito obrigada novamente, Ana Miriam. Tá bem, Silvana, eu que agradeço. Acho que
É sempre um convite muito prazeroso para mim, para falar de questões que tenham relação com a arte, né? Eu não sei nem se a professora Lilian sabe, mas além de ser graduada em Direito, eu também sou graduada em Artes pela Universidade Federal da Bahia. E quando eu vim para fazer o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu optei pela linha de Direitos Humanos e Arte, né, que acho que tem tudo a ver com minha trajetória de vida, com as minhas propostas de intervenção no mundo, na sociedade, e que me trazem também mais prazer, mais alegria, e que acho também que são traz as melhores maneiras da gente intervir na realidade. Quando a professora Lívia me fez o convite, como ela mesma disse, né, muito em cima da hora, porque a gente teve um probleminha com a outra pessoa convidada, logo veio na minha cabeça um poema que eu gosto muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês esse poema, porque eu vou fazer a minha apresentação hoje, né, esse diálogo, com base nesse poema, tentando. Eu acho que tá algum feedbackzinho, se talvez se puderem fechar os microfones, não sei se é possível. Mas eu vou compartilhar aqui a minha tela, acho que vai acompanhar. Se vocês estiverem vendo, por favor, me digam, me sinalizem. Tá aparecendo para vocês? Esse é um poema que se chama Vozes Mulheres. É um poema bastante conhecido, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria de apresentá-lo, né, e discutir um pouquinho sobre o que esse poema traz a partir de uma outra perspectiva. Eu me propus a falar aqui um pouco sobre a questão da ancestralidade das mulheres negras e do acesso a direitos, e eu acho que esse poema ilustra bastante um pouco da nossa realidade, sobretudo quando se fala em mulheres negras e em Brasil, né, um país que se estruturou sobre as bases da colonialidade, do escravismo, e vou ler esse poema e depois vou discutir um pouquinho com vocês. Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Esse poema está no livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos, da Conceição Evaristo, e eu trouxe ele para iniciar uma discussão que, antes de qualquer coisa, eu queria começar esse diálogo com vocês chamando a atenção que essa conversa de hoje é uma espécie de treinamento do olhar. Né? Não tem intenção nenhuma de ser uma conversa em tom acusatório, muito pelo contrário, é uma conversa através da qual eu tenho a intenção de convidar vocês a serem participativos na luta antirracista e na luta feminista, né? Na luta em prol dos direitos das mulheres, em prol das pessoas negras. E antes de entrar expressamente na análise do poema,
Eu falo isso porque, infelizmente, em muitos momentos, quando nós abordamos temáticas como essas, a gente vê muitas discussões que não são muito saudáveis e que partem para a questão da briga mesmo, dos desafetos, das acusações. E hoje eu queria fazer um exercício que vem nesse sentido de chamamento, né? De chamamento, de apresentação de realidades que às vezes são diferentes das realidades de quem está escutando, mas que acredito que, por mais diferente que sejamos, né, não tenho ideia de quem seja o público que está nos assistindo, mas por mais diferentes que sejamos, eu acredito que essas duas lutas que eu vou situar aqui, a luta do movimento feminista e a luta do movimento de pessoas negras, interseccionalizados na figura da mulher negra, são lutas que são de todos, né? Se nós olhamos a partir da perspectiva crítica dos direitos humanos, são lutas que devem ser assumidas por homens, por pessoas brancas. E aqui é importante a gente pensar também em todos os marcadores sociais da diferença. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas mazelas do capacitismo, né? Das pessoas que possuem algum tipo de deficiência física ou mental, se nós pensamos na LGBTQI, a mais fobia, né? Todas essas situações que têm relação com grupos que são oprimidos, né? Essas situações devem ser abordadas enquanto fenômenos que toda a sociedade precisa enfrentar para que a gente tenha uma vida mais democrática, mais justa, mais acessível para todos. Né? Então, faço essa primeira fala no sentido de convidar a todos, né, independentemente de como se identifica aí, com relação à raça, gênero, orientação sexual, pertencimento de classe, né? Gostaria de convidar todas as pessoas a fazerem comigo esse treinamento de olhar por uma sociedade mais justa. Então, aqui nesse poema, a gente vê que, de maneira bem direta, a Conceição Evaristo traz 5 gerações de mulheres negras, descrevendo um pouco a partir do lugar de onde ela olha para essas mulheres e o que ela decidiu destacar que poderia representar essas mulheres. Né? Se a gente fizer um percurso observando aqui a bisavó dessa mulher que escreve, que é a própria Conceição, quando ela diz: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. É inevitável não pensar nos navios negreiros, né? De quantas pessoas vieram escravizadas, pessoas que tinham as suas vidas nos mais diferentes territórios de África, né? Nos mais diferentes países, nas mais diferentes etnias, e que foram capturadas, violentadas, assassinadas, torturadas, estupradas, e vieram nesses navios negreiros. E é importante a gente pensar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E mesmo tendo abolido a escravidão, se nós observarmos a Lei Áurea, a gente vai perceber que é uma lei que só possui 2 artigos. Né? O artigo 1º, que diz está abolida a escravidão no Brasil, e o artigo 2º, que diz que estão revogadas todas as disposições em contrário. Mas nós sabemos, as pessoas que estudam a racialidade sabem, que o Brasil continuou exportando pessoas negras para fins de escravidão e que não colocou em nenhum momento instrumentos reparatórios à disposição desse povo, que foi abandonado à própria sorte e diante de tantas opressões aos quais foram submetidos.
Então, depois de pensar nessa bisavó, que a Conceição Evaristo traz aqui para gente, quando ela fala que a voz da sua avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo, nós pensamos aí talvez em uma geração que estivesse vivendo ali o início da abolição, né? E ainda, apesar de formalmente abolida, né, essa abolição inconclusa, vem deixando permanências de longa duração, as quais ainda é possível verificar os efeitos na nossa sociedade atual. E aí ela segue falando um pouco da mãe, né, na voz dessa mãe que ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. E aí ela fala das trouxas de roupa suja, dos brancos, o caminho empoeirado rumo à favela. Né, aqui a gente pode perceber dois elementos básicos, assim, muitos outros elementos são possíveis de se interpretar a partir desse poema, mas nessa estrofe aqui eu vou trazer apenas dois elementos. O primeiro relacionado à própria questão das empregadas domésticas, né, que é uma maneira de ressignificação do lugar da mucama, do lugar dessa ama de leite, né, dessa mulher negra que estava ali na casa à disposição para cuidar, para limpar, para fazer as coisas da casa, enquanto os brancos trabalhavam em outros afazeres. E a gente teve essa mudança de chave, mas de signo, né, mas com o mesmo significado. E aí não é por acaso que a gente pensa, por exemplo, que na nossa história recente, né, que os direitos trabalhistas das empregadas domésticas foram os últimos a serem reconhecidos, né, dentre as classes trabalhistas, e ainda assim com bastante resistência da sociedade brasileira, que é uma sociedade que ainda acredita em mitos tais quais os mitos da democracia racial e da meritocracia, né, num país estruturado sobre bases tão diferenciadas. E em um segundo momento, ainda nesse parágrafo, me chama a atenção quando ela fala uma favela. Né? Nós sabemos também que a maior parte das pessoas que habitam as favelas, né, ou as comunidades que não possuem regularização fundiária, né, a gente pode pensar não só nas favelas, mas em outros territórios também. Esses territórios são majoritariamente negros. Né? Então, esse parágrafo que me faz pensar basicamente nessas duas características. E aí ela vem no parágrafo seguinte e fala: a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Se nós observarmos todo e qualquer dado das instituições governamentais e privadas também, de organizações de pesquisa, sobre as condições da população em geral no Brasil, e caso esses dados estejam desmembrados pela variável raça, é possível a gente compreender que as condições de vida e de morte da população negra e não negra no Brasil são muito diferentes, né? São muito diferenciadas. E não é por acaso que hoje a gente fala em genocídio da população negra, em perfilamento racial, né? E a gente tem aí os dados do Infopen, que demonstra, né, que a população carcerária é majoritariamente negra. E quando a gente pensa nessa atualidade, né, de construção desse país chamado Brasil, e a gente observa as bases de configuração do nosso projeto de república e observa as circunstâncias fáticas, né, que podem ser observadas das diferentes condições de vida das pessoas, é possível perceber essas diferenças de maneira bastante nítida. Eu gosto muito de falar que seria muito interessante se nós pudéssemos chegar nos espaços e simplesmente perguntar às pessoas o que nós temos feito para ser antirracistas.
né? Contudo, infelizmente, em muitos lugares nós ainda precisamos chegar e discutir por que que se diz que o Brasil é racista, né? Então a gente, infelizmente, ainda não conseguiu sair desse momento da denúncia, porque a gente precisa ainda de um direito de resposta eficaz contra a meritocracia racial, contra a democracia racial, perdoe, e a meritocracia. E são questões que balizam ainda a nossa vivência cotidiana, né? Aí ela vem aqui na estrofe seguinte e fala da voz da filha dela. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. E aí o convite que eu faço para vocês nessa tarde de hoje é que nós ecoemos a voz dessa filha, né? Quem é essa filha? Se a gente observa hoje o modo como as dinâmicas sociais têm lidado com as questões de gênero, de sexualidade, de racialidade, de capacidades e diferentes capacidades. E quando ela fala da voz da filha e deposita aqui uma esperança na mudança do presente e do futuro, apesar de todo o silenciamento que foi trazido, aqui ela fala da fala e do ato. Então, a gente tem aqui algo que é da ordem da enunciação, né, que é de trazer isso mesmo na qualidade de algo dito, né, porque, infelizmente, quando se tratam desses temas, a maioria das opressões ficam no âmbito do não dito, né, ainda que não sejam de maneira expressa, né, que não venham de maneira manifesta, venham de maneira latente. Então, a ordem da enunciação aqui para a gente é muito importante. E o ato, que é da ordem da ação. Né? Então, são dois convites que ela traz aqui para a gente para pensar Iroko. Iroko, que é o orixá do tempo, e que traz para a gente essa ligação entre o passado, o presente e o futuro. Muito possivelmente vocês já ouviram, sobretudo mulheres negras, dizerem que nossos passos vêm de longe. Nessa frase fala um pouco sobre a enunciação e a ação, né? De que o fato de eu, uma mulher negra, poder estar aqui falando com vocês hoje a partir de um lugar institucional, né? Uma mulher negra que faz doutorado na Faculdade Nacional de Direito, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma faculdade que a gente pode pensar que no passado não recebia mulheres, né, muito menos pessoas negras. Então a gente consegue perceber aí na história uma mudança desse rumo da história, mas que não foi uma mudança que veio de mão beijada. Foi uma mudança que é um processo de muitas lutas, um processo de enfrentamentos, reconhecimentos, avanços, retrocessos. Então, eu queria, de início, ler aqui esse poema para convidar vocês a serem também essa voz, né? Eco da vida e liberdade. Eu quis iniciar com esse poema. Deixa eu ver se consigo voltar. Eu quis iniciar com esse poema porque ele, para mim, é um poema muito representativo, que traz muita coisa da nossa história. E queria também fazer a indicação de um livro, esse livro aqui que se chama Um Defeito de Cor, que é da Ana Maria Gonçalves. É um romance que traz algumas coisas de ficção e algumas coisas de realidade, né? Não vou dar muito spoiler,
Mas, assim, eu terminei de ler esse livro no ano passado e foi um livro que me marcou muito por conta não só do modo como ela aborda a história, mas também por conta do conteúdo. E aí depois a gente percebe que esse livro fala da história da Luísa Maim, né, que é a mãe do Luiz Gama, que foi um dos grandes nomes, né, anti-escravagistas no Brasil, reconhecido por muito como o advogado das pessoas negras escravizadas. Então, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Queria deixar, né, essa recomendação. E queria trazer para vocês aqui também um clipe que eu fiz com a minha família no interior da Bahia. Eu venho de uma cidade chamada Caetité, é um nome indígena que significa Mata da Pedra Grande. Ela tem uma rocha enorme, uma pedra muito, muito, muito grande. E geralmente a gente faz trilha para chegar até essa pedra, que fica bem, assim, um pouco fora do centro urbano da cidade. É uma cidade muito pequena, uma cidade que não tem semáforo, não tem transporte coletivo, não tem elevador, é bem pacata. E desde algum tempo eu queria muito ter gravado uma música com a minha avó materna, que é uma mulher negra, bem retinta. E infelizmente a minha avó faleceu e eu não consegui gravar essa música com ela. E aí o movimento que eu fiz foi gravar uma música em homenagem a ela. Então eu chamei minha família para a gente gravar esse clipe. Eu gravei ele acho que em janeiro, em fevereiro, um pouquinho antes de eu voltar para o Rio, antes de começar a pandemia. E aí chamei minha mãe, minhas tias, uma prima, e para mim foi muito emocionante mesmo gravar esse clipe, porque a minha tia-avó, que é irmã dessa minha avó materna, ela se chama Eni, a gente chama ela de Tini. Ela tinha feito 101 anos no São João do ano passado, né? Esse ano ela fez 102 anos. E aí, quando eu fiz o convite para ela, eu falei, ô tia, vamos. Olá. Eu falei, oi tia, vamos gravar o clipe em homenagem à minha avó. E aí ela ficou toda animada, né? Aí ela falou, vamos, aí vou usar o vestido que sua mãe me deu. Aí pegou o vestido branco, se arrumou e tudo. E aí chamei tio Du também, que é irmão dessa minha avó e dessa minha tia-avó, que é também uma pessoa bastante idosa. Ele tem 92 anos. E eu fiz essa música como uma saudação a essas pessoas mais velhas que vieram pavimentando esse caminho, né, para que a gente tivesse conseguido chegar até aqui. E tem um valor muito afetivo para mim. O meu nome é Ana Miriam Carinhanha, né, meu sobrenome é de origem paterna, minha família paterna é branca, e esse nome é um nome indígena que significa rio que corre rápido, né, Carinhanha. É um rio que é um rio bastante grande, é um afluente do Rio São Francisco, e corta a Bahia, tem inclusive uma cidade com esse nome, apesar de eu nunca ter ido lá. E aí fiz esse clipe e queria compartilhar aqui com vocês, para que a gente pudesse também falar um pouquinho dele. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Se vocês estiverem vendo, por favor, me sinalizem para que eu possa dar play. Estão vendo já a minha tela? Tá. Dentro de mim corre um rio dedicado a Isabel, Adília, Rita e Di. Uma saudade que navega o meu olhar.
imensidão do mar. Um rio dentro em mim que me ensina a ser feliz. Dentro de mim corre um rio que navega a imensidão do mar. Desde o meu olhar, rio dentro em mim. Dona Bezinha mandou cantar. Dona Bezinha dançou. E a boa nova anuncia na pele a cor da noite, nos olhos o brilho do sol. Manda cozer o amor, costurar, costurar. Pediu para ensinar amor, agradecer e cantar. Dentro de mim corre um rio de saudade e amor, que me ensina a ser feliz. Para cuidar dos meus religiosos ateus, um orique de amor, um orique de amor. Dentro de mim corre um rio Então, esse clipe, obrigada. Esse clipe vem como essa representação do tempo que não é linear, né? Do tempo que é circular, né? Que ele se inicia e termina antes e depois da gente, né? Um tempo que... Deixa eu só fechar aqui que eu acabei deixando o YouTube aberto, começou um outro vídeo. Desculpa. Pronto. De um tempo que se inicia e se termina antes e depois da gente, né? Então, é importante a gente se entender nesse processo, né? De que quando a gente fala de ações como garantia dos direitos humanos para populações que são diferentes de nós, né? Entendendo que muitos de nós estamos em situações de privilégio, que muitos resultados das nossas ações nós não vamos ver na nossa vida material, né? Mas que esses resultados vão vir depois. E que muita coisa que a gente está vivendo agora vem também decorrente de ações e anunciações de pessoas que viveram antes de nós, né? Que a gente não chegou a conhecer em matéria. É um conceito um pouco difícil de abordar quando a gente pensa na perspectiva dura do direito, mas que ao mesmo tempo é muito fácil de compreender quando a gente pensa no acesso material, né, a esses direitos e
como se deram essas lutas ao longo do tempo, né? Então, esse clipe vem muito como essa celebração, né, aos que vieram antes de nós e aos que vão vir depois de nós também. E aí o ato da gente mostrar a mão assim vem muito nesse sentido de que a ação, né, que representada por pôr a mão na massa, por agir, por você mostrar ali quem eu sou, né, veja aqui quem eu sou, o que eu tenho para te dar e também estou de mãos abertas para receber o que você tem para me dar. É muito nesse sentido da nossa compreensão para além da nossa própria individualidade, né, e como a gente se vê perante a coletividade. Eu gostaria também de apresentar rapidinho um outro poema da Conceição Evaristo, mas que eu vou pegar aqui. Não sei se já tem perguntas antes de eu finalizar. Eu não estou conseguindo ouvir, talvez seu microfone esteja fechado. Pode continuar, Ana Miriam, depois a gente faz isso no final. Tá. Obrigada. Então, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu acabei me esquecendo de pegar. Que é também um poema de Conceição Evaristo, e eu gosto muito dela, de trazer a Conceição, porque a Conceição é uma senhora idosa, né? Para quem não conhece ela, ela ainda é viva, né? Ela mora aqui no Rio de Janeiro. E a Conceição, ela fala, tem uma fala dela que ficou muito conhecida, quando ela disse assim: nós precisamos questionar os padrões que levaram vocês a se interessarem por mim só agora, ou os padrões que fizeram com que eu fosse conhecida só agora, né? Porque a Conceição escreve já há um bom tempo e, infelizmente, a gente ficou privado, né, durante muito tempo da arte dela, da escrita dela. E quando ela fala isso, para mim faz muito sentido de questionar, inclusive, toda a nossa lógica de produção, e aqui eu trago isso também para o direito, né? Assim, não é incomum percebermos que a grande maioria dos eventos jurídicos são eventos protagonizados por homens brancos, né? A gente vê que essa realidade começa a ser minada quando nós percebemos a presença de mulheres, mas ainda assim mulheres brancas, né? E a gente não vê colorir as dinâmicas dentro dos painéis de direito. E sempre que existem pessoas negras, geralmente são pessoas que acabam sendo convidadas para tratar da questão racial, né? Não foi o meu caso aqui, porque a professora Lídia me deixou bem livre e eu quis falar sobre esse tema, né? Eu quis trazer essa temática, mas é uma reflexão que eu gostaria de trazer para que haja também a inclusão, né, de pessoas negras para falarem sobre outras temáticas que não temáticas raciais, que escrevem também, trabalham também com isso. Né? Na base, eu sou criminóloga, e também que chamem as mulheres para falar de questões que não tenham exclusivamente relação com a questão do gênero, né? E assim por diante, pensando nos marcadores sociais da diferença. Mas, só para dar continuidade aqui, eu vou compartilhar meu último conteúdo, que é esse poeminha da Conceição Evaristo, que se chama A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que
onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. Eu queria terminar com esse poema, né, para falar que as mulheres, apesar de a noite não adormecer nos olhos das mulheres, que as mulheres querem dormir, né, que as mulheres querem dormir sem medo. Em Salvador tem um coletivo que se chama Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, né, que vem dessa música popular, que provavelmente vocês conhecem, mas que são de mães negras, né, mulheres negras, vítimas de violência, vítimas da violência do Estado, que perderam seus filhos, né, para a violência do Estado. E aí, quando eu penso sempre nesse coletivo, né, Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, e a gente imprime a leitura racial, né, junto à leitura de gênero, é importante dizer que as mulheres querem poder dormir sem medo, né, que as mulheres querem poder descansar também, que as mulheres querem poder gozar no sentido mais amplo e psicanalítico do termo, e que essas lutas não fiquem a cargo das pessoas que já estão oprimidas, né? A luta do racismo não é das pessoas negras. A luta do racismo é de todo mundo, sobretudo das pessoas brancas que se beneficiam da condição de serem brancas em um sistema estrutural da branquitude, né? A luta contra o machismo não é exclusiva das mulheres, é sobretudo dos homens que se beneficiam da condição de serem homens em um sistema patriarcal. E assim por diante, né? Quando a gente fala dos preconceitos e opressões relacionados à sexualidade, capacitismo, regionalismos. Então, eu fiz essa abordagem aqui trazendo essas 4 obras, né, artísticas para a gente fazer um pouco essa reflexão sobre Iroko, né, sobre esse tempo que se inicia e que termina antes e depois da gente, né, sobre o que a gente deixa enquanto legado e sobre o modo como a gente trata esse legado que nos foi deixado, né, seja ele um legado positivo ou negativo, né, e no sentido também de fazer uma provocação de perguntar, né, quais são as nossas maneiras de reinvenção, né, como a gente tem se reinventado nessas construções coletivas e como é que a gente tem também associado essas nossas ações e as nossas enunciações aos nossos sonhos, aos nossos projetos de vida, né, as nossas dinâmicas de construção. Então, foi mais uma provocação, assim, um pouco de dividir também essas obras que eu tenho com muito carinho, assim, na minha intimidade, né, e também na minha produção, né, enquanto artista, enquanto compositora, enquanto cantora, enquanto escritora, e também enquanto jurista, enquanto ativista. E gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, né, dizer que é um espaço riquíssimo para a gente abordar um outro olhar sobre o direito, né? A gente, quando pensa o direito a partir de uma perspectiva decolonial, né? Se a gente entende por que que nós estamos hoje aqui falando português, né? Com um direito codificado, né? De que veio da gente, veio para a gente aí como herança da europeia, né? É certo que houveram ressignificações, mas se a gente pensa como a gente veio parar aqui, né? E tudo que nos foi privado ao longo dessa história, né? Das diversas construções de normatividade que já existiam aqui nesse território antes dos portugueses chegarem e com todas as pessoas que foram trazidas para cá na condição de pessoas escravizadas ou de imigrantes e as possibilidades de construção e reforma desse direito, que muitas vezes é ineficaz, é inefetivo, né? A gente tem discutido muito sobre
América Latina, né, sobre o que a América Latina tem para nos oferecer enquanto saídas possíveis, trazendo o Sul, né, a partir dessa perspectiva de criação, e o Sul aqui representa também os povos indígenas, as pessoas negras, as mulheres e todos esses que foram oprimidos, né? Vamos buscar o Sul do direito e tentar adequar a nossa realidade e as nossas leis à nossa realidade, né? Porque a gente fez o movimento inverso e também por conta disso a gente vive uma realidade muito distante daquilo que a gente gostaria de viver, nessa clivagem jurídica e social. Tem também muita relação com as epistemologias que nós decidimos adotar, né? Não só no âmbito jurídico, mas como um todo, para a nossa construção de país. E aí queria deixar essa reflexão e me colocar também à disposição, caso existam dúvidas, perguntas ou diálogos. Não precisa também concordar com tudo que eu falo, não, tá? Se alguém discordar também, estou aqui para ouvir. Lilian? Bom, vou começar então. Ana Miriam, obrigada aí pela sua fala, foi ótimo te ouvir, realmente ouvir a poética do seu trabalho, né, da sua música, da questão toda que você, tudo que você falou antes veio bonito nesse clipe, tão poético, tão cheio de vida, né? Cheio de uma história, de um resgate aí, de uma fala muito boa. Te agradeço imenso por isso, pelas provocações também, porque elas são muito bem-vindas. Temos mesmo que sair do nosso lugar de acomodação, temos que pensar por um outro olhar, pelo olhar do outro, até tentando perceber, né? É claro que a gente não toma lugar de fala de ninguém, mas é importante a gente se ver nessa situação de desconfortável de ter que perceber o que a gente às vezes quer de alguma maneira sinalizar para não existir ou para fazer um encobrimento, né? E a gente quer descobrir, não quer encobrir nada. Então, acho muito importante essas provocações que você trouxe também, porque elas nos remetem ao amanhã, né? O que nós vamos fazer com tudo isso, o que nós vamos fazer com essa realidade, como a gente pode transformá-la, qual é o nosso pedaço nesse rio, né? Nessa passagem aí, né? Que deixa as marcas do nosso tempo, né? Então, gostei muito de te ouvir. E a gente está aqui cheio de comentários no nosso chat, muitos elogios, enormes elogios. Eu vou deixar a Silvana agora falar um pouquinho disso. Pode ser, Silvana? Sim, Lilian. Então, Ana Miriam, antes de eu falar, muitos elogios no chat, maravilhosa, parabéns, lindo demais, e realmente seu trabalho é encantador, e você consegue misturar a arte e o direito. A Lilian, você tinha caído a sua conexão, e a Ana Miriam disse que a primeira graduação dela foi em artes na Bahia. Então, ela transita muito bem, ela consegue utilizar a arte para nos colocar a pensar nos direitos de forma maravilhosa. E Ana Miriam, tem a Loiuá Ribeiro, ela fala que ficou super feliz em encontrar você de novo, um beijo enorme e admiração enorme para você, irmã. E muito. E eu fiquei muito assim impressionada com a sua fala e acho que o convite que você nos traz é um convite muito sério. É um convite muito sério porque ele nos provoca a pensar na necessidade de treinamento do olhar. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu falava, que a gente tem o primeiro passo, eu acho que é reconhecer o racismo estrutural. Mas não basta, eu não sei se eu vou falar, você me corrige, por favor, e redireciona meu olhar. Mas eu penso que reconhecer o racismo estrutural é um início primeiro
né? Mas ele não basta. Então, o Silvio de Almeida traz essa perspectiva muito bem, e Bourdieu, ele traz a possibilidade de desconstrução das estruturas, né? Ou seja, não há um determinismo nas estruturas. E quando você faz esse convite, eu fiquei muito impactada pela forma como você nos propõe, e de forma a nos provocar essa necessidade. E aí eu fiquei pensando um exercício ético. Eu fiquei pensando que é muito mais do que isso, é um exercício de existência, é uma desconstrução diária. Então, aceitar o seu convite é reconhecer alguns lugares, sim, e reconhecer a necessidade de um movimento, a necessidade de uma movimentação. E aí eu fiquei pensando, Ana Miri, você, por favor, me chame para o centro, mas eu fiquei pensando que a gente precisa fazer esse exercício, mas a gente precisa entender a lógica desse exercício. Entender essa lógica desse exercício, ela pressupõe exercícios de escuta, porque é um movimento que está falando, e a gente precisa ouvir do lugar que as pessoas estão e que eu me coloco, inclusive dentro da colonialidade do saber que a universidade nos engessa. É muito cômodo. É muito cômodo ficar nos sofás das colonialidades. Então, quando você faz esse convite de treinamento do olhar, é um convite muito profundo e assim, não tem eu falando por mim, eu não vejo outra perspectiva a não ser o reconhecimento, e agora não é o lugar do negro e das negras. Agora é o lugar onde a gente está, é o lugar onde eu estou. É reconhecer o lugar onde eu estou para pensar na possibilidade de a partir desse convite que você traz de treinamento do olhar, consciente, participação na luta, ela foi bem-vinda, e ela trouxe a delicadeza. Eu fiquei muito emocionada com o seu clipe, eu fiquei muito emocionada com a forma que você trouxe a sua mãe para o seu clipe. A sua mãe estava no seu clipe, a sua avó, né, a sua avó estava no seu clipe, muito viva, inclusive. Então, a arte trouxe a ancestralidade, e isso nos provocou, a mim particularmente, me provocou várias sensações, várias emoções e várias responsabilidades. Então, Ana Miriam, eu agradeço muito por esse convite, sabe? Esse convite, ele não é um convite simples, é um convite muito profundo, é um convite provocativo, é um convite que nos sugere essa continuidade de reconhecimento dos espaços, dos lugares, dos privilégios e da necessidade de que a gente precisa fazer essa luta, sim. Não dá mais. Já deu há muito tempo. Então, muitos agradecimentos a você. Trazer para esse projeto de 3 mulheres brancas, e trazer para esse espaço de 3 mulheres brancas essa provocação necessária, e com certeza a gente vai pensar nela, e não só pensar, mas buscar dentro dos nossos lugares a alteração dessas estruturas, mesmo dentro de uma conjuntura
e de uma estrutura num país como o nosso, nesse momento. Enfim, Ana Miriam, muitíssimo obrigada. Aqui está mais elogios no chat. Enfim, eu acho que é de elogiar mesmo o seu trabalho, elogiar mesmo a sua luta, a sua música, o seu lugar. E uma outra coisa, acho que eu estou falando muito, né, gente? Uma outra coisa que você falou é que eu fiquei muito impactada e eu concordo, eu tenho, inclusive, falado isso, que eu quero convidar as mulheres negras para falar dos seus trabalhos, sabe? Acho que a questão de raça, ela é transversal, ela vai aparecer, mas a gente precisa o trabalho das mulheres negras, a competência das mulheres negras, porque foi tirada a possibilidade de competência. Então, a gente precisa convidar mulheres negras para falar dos seus trabalhos outros. E a questão de raça vai aparecer simplesmente porque ela vai se mostrar como lugar que lhe foi impedido, que lhe foi tirado as oportunidades, enfim, por todas essas questões. Enfim, eu agradeço muitíssimo mesmo, Ana Miriam, e muita luta, muita força na sua luta e muita luz para o seu trabalho, porque você consegue agir, você consegue provocar. E isso é muito bom para a luta antirracista, né? E muito bem provocar mulheres brancas, provocar. E é isso. Enfim, Ana Miriam, brigadíssima novamente. E aí eu volto a palavra para minha colega Lilian. Ana, obrigada mais uma vez, mas deixa eu ler aqui as perguntas que nós temos no chat. Bom, tem uma aqui feita por Wagner Oliveira, que diz assim, pensando que a primeira pessoa morta pelo Covid no Brasil foi uma mulher negra doméstica, quais são os ruídos que isso provoca nas vozes de ontem, hoje e agora? Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, professora. Pode repetir, por favor? Foi o Wagner Vinícius Oliveira. É o Wagner nosso, lá da UFRJ? Sim. Eu acho. Se a gente pensa que o mundo tem várias amostras da realidade como um todo, né? A questão do Covid no Brasil não é diferente. A primeira morte foi a morte de uma mulher negra, mas a primeira infectada, o primeiro infectado foi um homem branco que veio de viagem do exterior para o Brasil. Né? E quando a gente observa, por exemplo, que o foco da infecção começou em São Paulo, nos bairros mais nobres, mas os dados de mortalidade são superiores nos bairros negros das periferias. Então, é um retrato de uma grande composição, né, que dá para a gente uma amostra dessa realidade. E, assim, a questão da Covid, assim como outras epidemias, né, a gente está falando de uma pandemia, mas onde também é possível verificar o que eu chamo de diferentes maneiras de viver e de morrer, né? A gente vê vários relatos e pode identificar a partir de pessoas próximas e também vendo nos jornais, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a ter acesso a essas informações, mas eu conversava com uma amiga que é do norte do Pará, e aí ela falava assim, Ana, aqui as UTIs estão superlotadas. Quando alguém muito rico precisa de um atendimento de emergência, pega helicóptero, pega o jatinho e sai daqui. E vai ser tratado em outro lugar. Ou então, relatos do tipo, fulano de tal comprou um respirador e colocou na própria clínica, né? Então, assim, tem uma frase da Lúcia Xavier que eu gosto muito, e ela fala que raça
é uma modalidade de vivenciar classe no Brasil. E aí a gente sai do exemplo da pandemia e chega num exemplo anterior à pandemia, mas que se perdura e que é visível em várias outras situações, que é o de que um estudo da Fiocruz demonstrou que mulheres negras recebem menos anestésicos do que mulheres brancas para a realização de partos no SUS. E aí você me questiona o seguinte: nossa, mas o SUS é um sistema único de saúde onde não existe nenhuma remuneração direta para que aquele serviço seja oferecido. Né? Indiretamente todo mundo paga, via impostos, etc. Mas não deveria haver nenhum tipo de discriminação por classe, ou por raça, ou por gênero, ou por qualquer coisa que seja, quando uma pessoa chega para ser atendida em um hospital público, para realizar um parto, né? E aí, quando a gente confronta esse resultado dessa pesquisa, a gente pensa, mas a pesquisa não fala que eram pessoas mais ricas ou pessoas mais pobres, até porque é um serviço gratuito, né? Eram mulheres negras que receberam menos anestésicos do que mulheres brancas. Então, esse exemplo é um exemplo para a gente pensar, por exemplo, exemplo para pensar, por exemplo, para a gente pensar nesses diferentes acessos. Né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, logo na época que a gente teve um atentado importante aqui, e eu transitava muito de carro, de Uber, e assim, foi um relato de várias mulheres jovens da militância, de falar, nossa, eu tô com medo de pegar Uber e andar aqui e tal, nessa dinâmica do Rio e tudo. E aí eu entrei numa paranoia e fiquei falando assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas Deus livre e guarde, se eu levo um tiro, ninguém vai achar que eu tenho condição e vai me internar em um hospital particular. Né? O que é que a pessoa vai olhar para mim e pensar? Né? E aí foi que me deu um clique assim, dessa questão da estética atrelada aos imaginários populares, assim, sabe? Porque é difícil a gente pensar a partir de uma lógica da coletividade e não individualmente. Né? E é o que esse estudo nos convida a pensar. Por exemplo, e assim, quando a gente começa a estudar questões de racialidade, né? A Silvana falou um pouquinho de que queria aprender, que queria conhecer mais, queria modificar as dinâmicas práticas de uma determinada realidade. E quando a gente começa a realizar esse letramento racial, né, que é estudar sobre questões da racialidade, a gente começa a prestar atenção em relatos corriqueiros do cotidiano que antes a gente não dava importância, mas que agora fazem mais sentido. Como, por exemplo, um dia eu estava passando na praia e aí vinha duas meninas, uma menina negra, uma menina branca, e tinham outras meninas, mas o que me chamou a atenção foi que uma menina branca virou e falou bem assim, segura aqui para mim, ela estava com um baseado, né, um cigarrinho de maconha. Falou para a menina negra, falou bem assim, segura aqui para mim. Aí ela falou bem assim, eu não, porque se a polícia passar por aqui, quem vai ser abordada vou ser eu, não vai ser você. Aí a outra branca falou assim, então deixa que eu levo, porque ela sabia que não seria abordada. Né? Então, assim, são dinâmicas cotidianas que nos fazem refletir e aí treinar não só o nosso olhar, mas treinar o nosso ouvido, treinar o nosso olfato, treinar o nosso jeito de perceber as coisas, né? Assim, se a gente pensa, por exemplo, que nos Estados Unidos, após a morte de George Floyd, que as pessoas brancas fizeram corredores de proteção para que as pessoas negras pudessem se manifestar. Essa é uma utilização pragmática do privilégio em prol de uma ação antirracista. Né? Então, assim, quando o Wagner faz a provocação da primeira mulher negra que morre no Brasil de Covid, é um exemplo que testemunha de toda uma estrutura, né, que pode ser verificada de várias maneiras. E aí eu trago esses outros exemplos para provocar no sentido
de dizer o que você faz com o seu privilégio para o enfrentamento antirracista. Como você mobiliza o seu privilégio na luta antirracista, né? Na luta antimachista e assim por diante. Porque não são ações isoladas, né? São ações que se repetem o tempo todo em vários lugares, com várias pessoas. E aí, sempre quando eu vou discutir, eu tenho uma disciplina que, às vezes, assim, foi até o Manuel Gandara que me convidou, também um professor colaborador da UFRJ, que me convidou para fazer essa disciplina num curso específico, que é sobre racismo e direitos humanos. E aí, no decorrer das aulas, a gente foi aperfeiçoando algumas abordagens e em um determinado momento a gente chegou nisso, né? Como é que você mobiliza o seu privilégio para as lutas anti-opressões, né? No sentido mais geral. E sempre vinham relatos muito intrigantes, assim, tanto de pessoas negras quanto de pessoas brancas, né? Porque é algo que é visível, né? Por mais que a gente ainda fale do mito da democracia racial, é algo que, se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, boa vontade, ela consegue enxergar, né? Tem uma pesquisa que a William Schwartz fez para a Folha de São Paulo, em que a conclusão é que o brasileiro é uma ilha de democracia racial cercada de racismo por todos os lados. Porque no questionário, 97% das pessoas responderam que não eram racistas e 98% das pessoas responderam que já tinham visto alguma situação de racismo acontecer ou conheciam alguém que era declaradamente racista. E aí essa provocação vem nesse sentido, né, de que muitas vezes a gente tem dificuldade de se olhar e identifica as coisas muito no âmbito estrutural, institucional, mas tem dificuldade de reconhecer isso do ponto de vista relacional. E que eu acho que um passo importante, além dessa questão do letramento racial que eu já falei, e desse treinamento do olhar, é da gente estar disposto a reconhecer as nossas próprias ações que contribuem, né, para esses dispositivos racistas, né, porque a gente vive em uma sociedade que é estruturada racialmente. A Lélia Gonzalez tem um texto que se chama Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, em que ela fala que a gente vive uma neurose cultural brasileira e que num sistema de branquitude, né, os brancos se beneficiam dessa neurose porque eles recalcam aquilo que não querem ver, né, e vivenciam os privilégios sem culpa. Então, essa provocação da mulher negra que morre por Covid me aciona vários pensamentos nesse sentido, né, da gente se confrontar com aquilo que a gente recalca cotidianamente, né, se incomodar e começar a enunciar isso e agir com base nisso, né? Quando você vê alguém sendo seguido no supermercado porque o guarda está achando que a pessoa vai roubar só porque ela é negra, pergunta, mas não estou entendendo esse atendimento preferencial. Ou quando alguém bate nas costas assim e pede um atendimento na loja, né, achando que você trabalha lá também, sem você estar uniformizado nem nada, e acha que você trabalha ali só porque você é negro. Então, assim, são várias situações cotidianas que acontecem e que não vêm de maneira manifesta, escrito que é racismo ou que é machismo, né? Porque a pessoa não fala, seu negro, e aí adjetiva com algo ruim, né? Mas que acontecem de maneira latente o tempo inteiro e a gente prefere dizer que é um mal entendido, né? Que não foi bem assim, que foi uma brincadeira. O Ronaldo Laurentino Salles Júnior chama isso de desconhecimento ideológico do racismo. E aí ele aborda, inclusive, a partir da ausência de dados para a gente tratar sobre isso. O sistema de saúde é um dos poucos sistemas onde a gente tem os dados desmembrados na variável raça,
né, que nos permitem fazer um pouco essa abordagem a partir dessa leitura. No sistema de justiça, a gente ainda não tem essas abordagens, mas o censo do judiciário nos demonstra de maneira bem evidente que os espaços de poder estão ocupados aí majoritariamente por homens brancos, depois pelas mulheres brancas, e os negros em uma porcentagem ínfima de ocupação desses cargos, que é uma dinâmica que se repete também nos outros espaços de poder da nossa sociedade. Mas é isso, né? É um microcosmos que representa uma amostragem do modo como uma sociedade estruturada em bases racistas desenvolve as suas dinâmicas cotidianas, né? Esse caso é um caso que, infelizmente, não é um caso isolado, que testemunha de uma realidade mais densa. Ana, Lilian? Oi. Pode falar, Silvana. Não, agora eu estou com algumas perguntas aqui também, Lília, porque eu não consegui acessar pelo YouTube. E aí, Ana, nós temos algumas questões. A Rosângela Piovisani, ela te pergunta como analisar a conjuntura política para a arte e cultura nos dias de hoje e com esse governo negacionista e preconceituoso. E você prefere que a gente faça as perguntas individuais ou você quer que a gente já coloque para você algumas para ser respondido em bloco? Eu acho que é melhor colocar em bloco, assim eu organizo melhor o tempo de resposta. Ok. E a Fernanda Lage Dantas, ela te parabeniza pela belíssima apresentação, diz que foi maravilhosa, e gostaria de problematizar o trecho, aspas, a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Aí ela diz, acho muito atual, especificamente se formos falar da quantidade de negros vítimas de Covid-19. Aqui no Rio, o número é desproporcional. Você pode falar um pouco a respeito? E a Loiuá Ribeiro, ela te parabeniza de novo, dizendo que foi muito maravilhosa, e que tarde incrível que você proporcionou. E ela diz a meia discussão sobre a questão do tempo cíclico. Me encantou. Se puder, poderia falar mais sobre isso? E a Adria Borges, a Adria é uma professora do Instituto Federal aqui de Goiás, uma mulher negra incrível, maravilhosa, que tem também me convidado a treinar o olhar. E eu acho que tem sido de grande valia para a minha vida e fica os meus agradecimentos para a professora Adria. E ela diz, foi inevitável não fazer a ponte do vídeo que fala da Ana com o conceito de escrevivência de Conceição Evaristo. Gostaria de saber em que medida ela, Ana, se inspira no escreviver ao produzir artisticamente. Então, são essas as questões, Ana. Legal, gostei da... Deixa eu abrir aqui. Gostei muito das provocações, inclusive Loiuá, ela tem um trabalho muito interessante também com comunidades indígenas, é talvez uma pessoa para vocês convidarem também. Ela é uma querida, assim, agradeço os elogios e gostaria também de indicar ela, caso ela queira, é claro, estou colocando a pessoa no fogo aqui sem nem saber se ela quer, mas eu acho que tem tudo a ver assim, com a proposta e vai ser riquíssimo também. Com relação ao conceito de escrevivência, né, essa escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência e da vida própria, eu acho que tem tudo a ver, apesar de não ter sido com base nesse conceito, né, eu acho que é algo que permeia a própria criação artística, né, quando você faz algo que vem de uma vivência própria. Nesse caso, não seria nem escrevivência, mas composição, vivência, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas eu gosto muito da Conceição
E ela me inspira muito por ser essa figura que me remete também a essa questão toda da ancestralidade. E o tempo, quando eu falo de tempo cíclico, né, que eu falo de Iroko, que é esse orixá do tempo, é pensando também muito em uma noção que recentemente, assistindo um documentário na Netflix, algumas pessoas negras foram questionadas a respeito do conceito de afrofuturismo. E aí eu me senti muito contemplada quando algumas delas responderam: ah, mas afrofuturismo é você voltar lá no passado e ver o que as pessoas fizeram, né? Os dispositivos de reinvenção, e é fazer no passado, pensando também no futuro, pensando nisso que eu falei, de coisas que a gente vai construir, que não vão ser para a gente usufruir materialmente disso, mas para outras pessoas que talvez a gente nem conheça. Então, acho que isso do tempo cíclico, assim, a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso, né? Mas é uma noção de temporalidade que vai além dessa divisão cartesiana que a gente faz, né, de passado e futuro, né? É um entendimento de que o momento como um agora coletivo, sabe? Eu nem sei se existe esse conceito, mas assim, nessa perspectiva de que não é uma construção individual do agora em que a gente pensa: ah, eu fiz tal coisa ontem, amanhã eu vou fazer tal coisa. É algo que a gente está sempre fazendo, né? Algo que está sendo tecido e algo que não vai terminar de ser tecido e que a gente sabe que não vai terminar de ser tecido, mas pela própria arte do tecer que a gente constrói, né? Esse movimento que permite a vida, né? Acho que o tempo pensado a partir daí, o movimento que permite a vida, que permite a existência, acho que vem muito nesse sentido. E acho que a questão da Covid eu já acabei respondendo na pergunta anterior, mas caso queira falar um pouco mais disso, é só sinalizar. E com relação à questão cultural, com a nossa conjuntura, é muito difícil imaginar que a gente fale de cultura nesse contexto, sobretudo do governo federal, né? Que é um contexto bastante difícil para a gente pensar a cultura. E qualquer desenvolvimento do ponto de vista dos direitos humanos. A gente teve agora a Lei Aldir Blanc, que precisa catalogar e depois distribuir recursos para que os agentes culturais possam sobreviver aí com essa coisa toda da pandemia. Eu estava falando aqui antes da gente entrar na live que eu lancei um CD agora em março e como eu joguei ele na distribuidora antes da pandemia, mas se ele foi distribuído durante a pandemia, eu tive todos os shows cancelados. E eu não vivo de música, né? Eu sou pesquisadora, mas eu acho importante a gente pensar a cultura para além dessa produção de circulação de dinheiro, né? É importante que as pessoas tenham como sobreviver. Assim, eu conheço várias pessoas que estão em uma situação bastante complicada, porque além da cultura, né, outros campos também de trabalho foram diretamente prejudicados com essa coisa toda da Covid-19 e com o modo através do qual o nosso governo decidiu tratar essa questão, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar cultura para além da pandemia, sabe? Eu acho que tem essas questões emergenciais da pandemia, mas eu acho que mesmo fora da pandemia, o olhar que a gente tem para a cultura no Brasil ainda é muito insuficiente, né? A gente tem uma cultura ainda muito eurocêntrica, pautada em padrões muito excludentes, discriminatórios, caros para produzir. As redes sociais e a internet facilitaram bastante as coisas, mas os nichos
da comunicação e dos acessos ainda são muito territorializados, né? E, sobretudo, quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que as grandes empresas centralizam as produções que acessam a maior parte dos recursos. Então, assim, já era complicado, né, antes da Covid, com todo esse processo de concentração da renda na produção, no escoamento das produções, e com a Covid ficou ainda muito pior. Mas quem é da cultura, quem é das artes, vive se reinventando, criando outras maneiras de produzir e de escoar a sua produção. Mas é importante a gente pensar também na democratização do recurso para que essas pessoas possam criar melhor, né, com melhores condições. Assim, se já criam tantas coisas com pouquíssimos recursos, né, o que a gente está perdendo, né, não dando a essas pessoas acesso real a esses recursos, né, que permitiriam fazer produções muito maiores, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, é um contexto que só se agravou e que a gente precisa olhar para além dele também, né? A gente precisa ter um outro olhar para a cultura. Eu esqueci quem é o teórico que fala agora, que os países entram em guerra para resguardar a cultura, né? A cultura é o que representa o imaginário, né? A subjetividade e os modos de organização de determinada sociedade. Acho que a gente lida de uma maneira muito injusta com os trabalhadores da cultura no Brasil, de um modo geral. Desde antes e agora ainda pior. Mas, enfim, se vocês me permitem, eu vejo aqui que a gente já extrapolou o tempo, a gente está percebendo, assim. Mas se vocês me permitem, eu queria só dizer, né, desse meu trabalho artístico, que eu lancei em março. O meu álbum se chama Oriki. Essa música que eu passei para vocês se chama Oriki de Isabel. Isabel é o nome da minha avó. E o meu álbum se chama Oriki. Está disponível em todas as plataformas digitais. E no Spotify, no YouTube também. E eu acabei de receber aqui de Cali, que é uma menina. Eu entrei em contato com um grupo de jovens do audiovisual, de mulheres e pessoas negras, e pedi eles para fazerem lyric videos das músicas, que é uma dessas ferramentas, né, de reinvenção que eu falei, né, que a gente está utilizando na quarentena. E ela acabou de me dizer que ficou pronto. Se vocês me autorizarem mais 3 minutinhos, eu posso passar o lyric video da minha música de trabalho, que se chama Fogo no Céu, e é uma música onde eu falo das pluralidades do amor, né, das maneiras de viver o amor, e eu tento fazer de uma maneira bastante lúdica, assim, descontraída. Se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar com vocês. Posso? 3 minutinhos? Vou lá, então. Fogo no Céu. Vou compartilhar com vocês e espero que vocês gostem. Até parece que nada, essa vontade de comer amora na varanda. Ai, quem me dera esse céu lilás pela janela do meu quarto fosse sua cama. Como eu queria ter os teus cabelos deslizando entre meus dedos, teu olhar macio. Ai, quem me dera ter seu corpo quente, minha pele tão carente nesse tempo frio. Eu ia pôr fogo no céu, tirava a roupa ali mesmo no altar. E se alguém me perguntasse por Deus, responderia, também foi amar. Eu ia pôr fogo no céu, ficava nu ali mesmo no altar. E se alguém me perguntasse por Deus, responderia, deixa eu pecar. Deus mandou amar.
comer amora na varanda. Até parece que saiu do nada essa vontade de comer amora na varanda. Ai, quem me dera esse céu lilás pela janela do meu quarto fosse sua cama. Como eu queria ter os teus cabelos deslizando entre meus dedos, teu olhar macio. Ai, quem me dera ter seu corpo quente em minha pele tão carente nesse tempo frio. Eu ia pôr fogo no céu, tirava a roupa ali mesmo no altar. E se alguém me perguntasse por Deus, responderia, também foi amar. Eu ia pôr fogo no céu, ficava nu ali mesmo no altar. E se alguém me perguntasse por Deus, responderia, deixa eu pecar. Deus mandou amar, cuidou e mandou cuidar, amou e mandou amar, amor. Até parece que saiu do nada essa vontade de comer amora na varanda. Até parece. Tá aí, Fogo no Céu, ainda não tá disponível no YouTube, vocês viram aqui em primeira mão, mas essa é a música de trabalho do meu álbum. Convido vocês também a ouvirem, né? Se gostarem, quiserem dar um feedback, eu tô aí também nas redes sociais. Mas é isso, gente. Muito feliz com o convite, professora Lilian Silvana, um prazer enorme estar aqui com vocês e sigo à disposição para a gente continuar esse diálogo. E é isso. Obrigada. Ana, a gente agradece mais uma vez a tua presença, foi tão bom te ouvir. Assim, a gente está impactado, sabe, com aquela vontade de pensar e refletir verdadeiramente, né, naquilo que a gente naturalizou e não é natural. Aquilo que a gente quer, de alguma maneira, banir, dizer que é mimimi e que não existem esses privilégios, quando a gente sabe que existe, sim, e que é mais fácil, às vezes, fechar os olhos, né, e não enxergar certas coisas. Então, acho que isso de vocalizar, de fazer disso um aprendizado, né, como nós aprendemos o errado, aprender o certo, é muito importante, né? E acho que para mim tem sido cada dia que eu estou aqui no Confrontarte, ouvindo tantas vozes plurais, tanta possibilidade diferente de construção, e que é muito melhor do que a gente tem no momento, né? Me desafia cada dia a ir por esses horizontes. Então, eu fico pensando sempre, me questionando, e aquilo vem uma nuvem, né, de perguntas na cabeça, o que é muito bom também, porque ai de nós quando tivermos todas as respostas, né? A gente parou de perguntar, provavelmente. Então, me agradou muito ver a tua fala, ver as conexões plurais que ela traz também, que nos remete, né? E o quão é necessário refazer-se a cada dia, né? Como que a gente ainda não está livre desses ciclos da história aí, né? E como ela é perversa sempre para os lados, né, dos mesmos, infelizmente. E queremos que isso mude, né? E acho que começa numa atitude da gente, né? Da gente mesmo de fazer a cada dia essa mudança. Então, para mim, é um desafio. Confesso que é um desafio a reaprender, reeducar essa colonialidade que nós temos aqui em todos os níveis, né? E que não é fácil lidar com ela, né? Às vezes é mais fácil lidar no livro, né? Ali no papel a gente lida com essas ideias, mas no concreto, no dia a dia, na prática diária, que é muito mais dura, que é muito mais cheia de perversidades, né? A gente tem que
também incorporar toda essa linguagem, né? Toda essa mudança que preciso fazer. Então, para mim foi muito bom te ouvir, muito bom ouvir seu trabalho artístico, que é belíssimo também, né? E todo esse debate que a gente pôde construir essa noite aqui. Eu vou deixar agora a Silvana aí fechar, né, a live de vez, né? E a Ana também se despedir, mas eu agradeço muito a sua presença e a oportunidade de estar com esses alunos aqui também fazendo esse momento conosco. Ana, você quer falar antes? Pois? Não, Fechar? só mesmo agradecer, já falei o que eu tinha para falar. É isso, estou feliz com o convite, espero que vocês tenham gostado do resultado. E é isso, né? A construção é coletiva, é diária, sigamos. Ana, muitíssimo obrigada. O convite que você nos fez, com certeza foi aceito, e eu penso que ele deva ter que estão no chat, e que eu aproveito para agradecer a participação de cada uma delas mais uma vez. E, Ana, eu adorei você pôr fogo no céu. Eu acho que é necessário pôr fogo no céu. E acho que a sua proposta, o seu convite, tem muito a ver com pôr fogo no céu. E eu vou encerrar, então, convidando a todos e todas para a gente pensar naquilo que no convite que você nos fez, e pensar em como que a gente pode pôr no céu. É necessário. Muito obrigada pela sua poesia musicada, viu? Muito obrigada, porque você propõe pôr fogo no céu. Tá? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, E uma linda noite para todas e todos e todes, e até daqui 15 dias, nosso próximo encontro. Muito obrigada, Lília, muito obrigada, Jéssica, e até o próximo encontro. Palmas novamente para a Ana pelo trabalho dela. Muito obrigada.